Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a primeira palavra aqui é de gratidão. Agradeço pelo convite feito, muito me honrou, me alegrou. Agradecer ao pastor Diogo, ao conselho da igreja, Adriano, o presbítero Adriano foi o interlocutor desse convite. Estou aqui com muita alegria. Quando eu cheguei aqui, tive aquele espanto positivo, né? Porque eu vi aqui uma obra tão bonita. Eu estive aqui há pouco mais de 20 anos, né? Mas quase ninguém daqui era nascido à época. E vi aqui um templo tão bonito, tão bem cuidado. Estava dizendo ao pastor Diogo, uma igreja alegre, a gente percebe uma igreja saudável, a família da fé, né? A alegria do Senhor, a harmonia, né? Uma igreja em paz. Louvado seja o nome de Deus, né? Isso é fruto da graça de Deus. Deus abençoe o nosso pastor Diogo, a sua família, um jovem pastor dinâmico, homem de Deus. Conheci a ele e a esposa quando eram ainda bem jovens, e eu estava dizendo, pastor Diogo, foi uma mocidade lá na Madalena que Deus levantou, de jovens crentes, jovens piedosos, jovens comprometidos. Alguns daqueles jovens saíram para o ministério pastoral, outros estão servindo ao Senhor na igreja, nas igrejas. E que bênção! Que Deus levante nessa igreja também uma geração abençoada e que essa igreja continue avançando, né? Espero ter, quando eu voltar aqui novamente, com a graça de Deus, essa parede já vem indo para trás, né? Eu não sei como é que vai crescer aqui, lá para a rua não dá, né? Então, vamos ver como Deus vai fazer aqui a obra, né? Mas é muito bom. Eu estava observando o templo muito bem cuidado, tudo limpinho, tudo com zelo. Para o Senhor tudo tem que ser assim, não é mesmo? Deus deu o seu melhor, deu o seu filho. Oh, meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Eu falei com o pastor Diogo que estou usando a versão NAA, é um pouco diferente da versão dos irmãos, mas é o mesmo texto, a mesma palavra. Capítulo 1, a partir do verso 16 até o verso de número 20. Meu tema nesta noite é discipulado, obediência e renúncia. Guardem essas palavras: discipulado, obediência e renúncia. Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Até aqui, que Deus nos abençoe, nos dê a iluminação, nos dê o entendimento da sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, é uma noite muito especial. Estamos celebrando 5 anos de organização da Igreja Presbiteriana do Vale dos Estados, e nós queremos nos alegrar por tudo que vimos aqui e ouvimos, porque o Senhor está agindo aqui poderosamente. Aqui há uma igreja saudável, está crescendo,
Nós rogamos tua bênção sobre o pastor Diogo, sobre sua família, sobre o conselho da igreja, a junta diaconal, todos os membros, os ministérios, os departamentos, e que essa igreja continue crescendo de forma saudável, para a glória do teu nome, sendo sal e luz aqui, nesta região, e muitas pessoas conheçam a Jesus pelo testemunho dessa igreja. Nós rogamos agora a tua bênção para a exposição da palavra, que sejamos encontrados fiéis e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, cada evangelista, nós temos 4 evangelhos, cada evangelista tem um estilo, e o estilo de Marcos é bem peculiar. Lucas escreveu depois de uma pesquisa cuidadosa e colocou os fatos em ordem, mas o evangelho de Marcos, especialmente no seu início, é um evangelho conciso. Marcos é muito objetivo, ele é muito direto, ele não entra em todos os detalhes, mas é a palavra de Deus e é uma palavra muito, muito rica e muito preciosa. Esse Marcos aqui é o mesmo João Marcos, cuja história nós conhecemos no livro de Atos dos Apóstolos, que na primeira viagem missionária de Paulo, ele acompanhou Paulo e Barnabé até um determinado momento, depois voltou para Jerusalém, mas ele foi útil para o ministério posteriormente, foi discipulado por Barnabé e foi pastoreado também por Pedro. E os estudiosos dizem que o evangelho que ele escreveu a partir das lições que foram ensinadas a ele por Pedro. Obviamente que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, mas Pedro foi uma fonte de muitas informações para que ele escrevesse esse evangelho. Você olhando aí na sua Bíblia, uma síntese do evangelho de Marcos é o princípio do evangelho. O princípio aqui é o começo, ele está falando a respeito do começo do evangelho. E conquanto Marcos apresenta Jesus como um servo, ele é o servo sofredor de quem falou o profeta Isaías, mas ele apresenta também Jesus como sendo o rei messiânico. Então, o rei messiânico é o servo sofredor. E o texto-chave do evangelho de Marcos está no capítulo 10, verso 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você coloca os seus olhos aí no capítulo 1 e nós temos logo uma profecia que foi cumprida a respeito de João Batista. Nós temos a profecia escrita por Malaquias e pelo próprio profeta Isaías a respeito de João Batista. Depois de um silêncio profético, Deus silenciou depois do profeta Malaquias, e agora, depois de um período longo de silêncio profético, Deus levantou João Batista, um ministério poderoso. A Bíblia inclusive diz que o seu ministério foi no poder de Elias. Alguns que não conhecem a palavra de Deus falam de João Batista como uma reencarnação de Elias. Como reencarnação não existe, não há fundamentação bíblica, o que a Bíblia fala é que o ministério de João Batista foi um ministério como o de Elias, um ministério cheio da graça de Deus, cheio do poder do Espírito de Deus. Então, um pregador apaixonado, um homem cheio da graça, só para lembrar que ele ficou cheio do Espírito Santo quando estava no ventre da mãe ainda. Quando Maria foi visitar Isabel ficou maravilhada. De onde me vem que a mãe do meu Salvador veio me visitar? E o menino estremeceu no ventre de Isabel, ficou cheio do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer, quando leio aquele texto, que João Batista foi um bebê que não deu joelhada nem cabeçada em Isabel, porque estava cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então ele teve um ministério apaixonado, inclusive um exemplo para todos nós, porque tudo que nós fazemos na igreja é para a glória do Senhor.
nós apontamos para Jesus, não é para a glória nossa, não é para a nossa autoexaltação. João Batista chegou a ser confundido com o Messias. Ele disse: não, eu não sou o Messias, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu vos batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer para desatar as correias das suas sandálias. E mais adiante ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista é um exemplo de ministério da igreja. E quando essa igreja está comemorando os seus 5 anos de organização eclesiástica, João Batista foi aquele que apontou para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui essa parte inicial, a pregação de João Batista. E depois o texto fala sobre o batismo de Jesus. E é sempre uma pergunta intrigante essa. Ora, João Batista pregou um batismo de arrependimento. Ele chamou as pessoas ao arrependimento: arrependei-vos, o reino de Deus está perto. Estava chamando as pessoas ao quebrantamento, que reconhecessem os seus pecados, suas vidas tortuosas diante do Deus Santo. E a pergunta é: Jesus, o homem perfeito, aquele que nunca cometeu pecado, dolo algum se achou em sua boca, por que é que ele foi batizado? O próprio João Batista estranhou quando Jesus foi a ele: o Senhor vem a mim, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse: é preciso cumprir toda a justiça. Por que então Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? E aquele pecado era um pecado para arrependimento. Ele veio, como disse, para cumprir toda a justiça, mas ele veio também porque ele se identificou com os seus eleitos. Jesus, ali no batismo, estava nos representando, se identificando, porque ele nunca cometeu pecado, mas ele se fez pecado por nós, e ele estava ali nos representando. E é uma imagem linda, quando ele foi batizado. Lucas é que conta esse detalhe lá no capítulo 4, quando Jesus foi batizado, ele orou, o céu se abriu, e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea como de pomba, e o Pai falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. Então aí está a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai falando, o Deus Espírito Santo vindo sobre ele, e o Deus Filho ali sendo batizado. Nós cremos na Trindade, um único Deus que subsiste em 3 pessoas. E é Lucas, o evangelista, que diz que quando Jesus saiu dali, ele saiu cheio do Espírito Santo, e ele foi para o deserto, e ele passou ali 40 dias jejuando, orando, e ele foi tentado pelo diabo. O Pai havia dito: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora imagine, querido, Jesus na sua plena humanidade, como homem. Jesus teve fome, teve sede, Jesus dormiu, precisou descansar, e depois de 40 dias de jejum, o diabo foi a ele dizendo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, cheio do Espírito, estava cheio da palavra, e ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois o diabo o levou para a parte mais alta do templo, para o pináculo. E o diabo é tão sutil, é tão astuto, queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Jesus respondeu a cada tentação com a Bíblia. E na segunda tentação, o diabo também usou a Bíblia. Olha como ele é sutil, como ele é maligno. Ele citou o Salmo 91 para Jesus, imagine. E ele disse a Jesus: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito.
Preste atenção nisso. O diabo é maligno sempre. Até quando ele cita a palavra de Deus, ele é maligno, porque ele sempre faz maliciosamente, fora do contexto. E Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo não desistiu. Mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Como ele é mentiroso e o pai da mentira, ele mostrou tudo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, Jesus, cheio do Espírito e cheio da palavra, e é assim que nós devemos viver, queridos irmãos, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Inclusive, um dos sinais que antecederão a volta do Senhor Jesus é a apostasia, a negação da fé, a negação da verdade, a apostasia. E Jesus falou do surgimento de falsos cristos, de falsos mestres. Paulo aos Tessalonicenses disse que um outro sinal é a manifestação do homem da iniquidade. João diz na sua epístola que muitos anticristos já saíram pelo mundo, mas virá o anticristo, aquele que é totalmente oposto a Cristo. E a igreja precisa estar cada vez mais fundamentada na Escritura Sagrada. Como foi perguntado aqui aos presbíteros e diáconos, parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta muito séria. Você crê que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e de prática? E a igreja precisa continuar crendo. Nós estamos vivendo dias quando pregadores outrora famosos estão dizendo hoje: olha, esqueça o Antigo Testamento. Alguns estão dizendo assim. Outros estão dizendo: peguem também o Novo Testamento e tirem tudo aquilo que não é palavra de Jesus, fiquem só com a palavra de Jesus. Mas nós cremos que a Bíblia tem uma unidade, do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e de prática. Então nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, guardar a palavra no coração, memorizar a palavra de Deus. É isso que Paulo diz na carta aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Deus. É a mesma verdade que ele ensina em Efésios: encheios do Espírito Santo, uma vida cheia da palavra e uma vida cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. Mas Jesus foi tentado e permaneceu firme. Estava lendo um comentarista que ele dizia: o primeiro Adão foi tentado em um jardim, tinha tudo à disposição. Jesus, o último Adão, segundo homem, ele foi tentado em um deserto. A ideia aqui de deserto é um lugar ermo. Então Jesus estava em um lugar sem nada, sem árvores, sem frutos, sem nada. Inclusive o texto diz que com as feras estavam ali naquele deserto. O primeiro Adão, infelizmente, transgrediu, desobedeceu. E por causa da desobediência de um, todos pecaram. Mas o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, ele foi fiel, ele obedeceu, ele permaneceu firme, e é por causa dele que nós temos a salvação, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus começou o seu ministério, a sequência aqui no livro de Marcos. Lucas diz: Jesus foi ao deserto cheio do Espírito Santo. Mas quando você vai em Lucas capítulo 4, verso 14, diz que ele iniciou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Todo o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo.
nós também, como igreja, precisamos estar cheios do Espírito de Deus, porque cheios do Espírito seremos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Então Marcos nos diz a partir do verso 14 sobre o ministério de Jesus, e então chegamos aqui ao nosso texto, quando ele chamou os primeiros discípulos. Eu queria, nessa parte inicial, fazer uma citação do pastor John Piper. John Piper é um pastor veterano lá dos Estados Unidos, mas um homem piedoso, cheio da palavra. Eu gosto de ouvir as pregações dele, ou ler seus livros. É um homem que continua sendo usado por Deus. E permitam-me ler aqui essa palavra que foi proferida pelo pastor John Piper em uma de suas pregações. Pastor John Piper acredita que os cristãos que declaram Jesus como seu maior tesouro, mas ainda estão presos às coisas do mundo, precisam nascer de novo. Olha que coisa. Pessoas que se dizem cristãs e que dizem que Jesus é o seu maior tesouro, no entanto, ainda são pessoas presas às coisas do mundo, precisam nascer de novo. E ele, citando Mateus 10:37, diz: você não é cristão se ama sua mãe, seu pai ou seus filhos mais do que a Jesus. Obviamente que nós amamos os nossos queridos, mas Jesus ensinou que Ele é o amor primeiro. Ele deve ser o primeiro amor na nossa vida. Concluindo a palavra de Pai, ele explicou que a essência da adoração está em ver Cristo como o tesouro mais suficiente do que tudo que a vida pode dar. E concluo com ele: quando você se torna um cristão, seu coração deixa de preferir o mundo para preferir a Cristo. Esse é o significado do novo nascimento. Esse é o significado da conversão. Queridos, aqui nós temos um texto que nos fala sobre a vocação dos discípulos. Eles foram chamados anteriormente para a salvação, foram chamados para o discipulado e posteriormente chamados para o apostolado. E esses homens representaram o Senhor Jesus e eles deram continuidade à obra do Senhor Jesus, e louvado seja o nome de Deus pela obra graciosa do Evangelho. Como eu disse no início, Marcos tem um estilo conciso, ele não conta todos os detalhes, mas quando nós vamos, por exemplo, para o Evangelho de João, capítulo 1, nós percebemos que Jesus esteve na Judéia e antes de ter começado o seu ministério na Galiléia. Mas eu queria ir logo para esse texto que nos fala da vocação dos primeiros discípulos de Jesus, logo no início do seu ministério. Primeiro, uma observação preliminar é sobre um local. Nós temos aqui o chamado Mar da Galileia. Ele é também chamado como o Lago de Genezaré, é conhecido também como o Mar de Tiberíades. E há uma referência lá no livro de Números, no capítulo 34, versículo 11, chamando o Mar da Galileia de Quinerete. Essa palavra é porque o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, ele se assemelha à figura de uma harpa. Daí esse nome aqui no livro de Números, Mar de Quinerete. O Mar da Galileia é um lago de água doce. Ele é espantoso, aquela região. Ele fica a cerca de 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele tem cerca de 20 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de uma margem à outra, então uma forma oval. E muitos dos acontecimentos do ministério de Jesus se deram ali. Então esse é o local. Os que foram escolhidos, o texto diz que Jesus chamou 4 pescadores. E é interessante quando a gente estuda sobre essa região. Naqueles dias
havia muitos outros pescadores ali, dezenas, centenas de pescadores. Era uma região muito próspera nessa área da pescaria. Por exemplo, no entorno do Mar da Galileia havia cerca de 30 cidades, pequenas cidades, que dependiam da pesca. E Jesus estava andando pela praia, e ele então chamou primeiro a Simão e André. Nós temos aqui uma ação soberana do Senhor, e o texto diz que eles prontamente o obedeceram. Mais adiante ele chamou também os outros dois, que eram dois irmãos, Tiago e João, e o texto diz que eles obedeceram de imediato. E assim Jesus começou a formação desses discípulos. E qual foi o propósito? Fazer deles pescadores de homens, pescadores de gente. Era esse o propósito. Aqueles homens acostumados às águas, ao mar, a lançar as redes, aqueles homens que conheciam tudo de pescaria, agora estavam sendo chamados para uma outra pescaria, serem pescadores de gente, pescadores de homens. E esse é o ministério da igreja. Nós vivemos para a glória de Deus. A nossa primeira missão é glorificar a Deus, mas nós glorificamos a Deus chamando pessoas para que elas conheçam o Senhor e passem a glorificar o Senhor. Como escreveu Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2: vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqueles discípulos estavam sendo treinados para fazerem essa proclamação, e nós aprendemos aí que o Senhor Jesus elegeu o método da igreja: é a proclamação, é a pregação, é o testemunho. Claro, a partir de amanhã todos nós estaremos espalhados aqui nessa cidade, cada um na sua atividade, e lá está a igreja do bairro dos Estados. Ali está a igreja, sendo sal e luz, dando testemunho, aproveitando as oportunidades, falando de Cristo, vivendo como cristãos, como Jesus falou no Sermão do Monte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu vou dividir então essa breve exposição em 3 partes. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para o comando, a voz de comando. Jesus disse: vinde após mim. Essa foi uma palavra do Senhor Jesus. Nós temos aqui uma convocação, nós temos um chamado. Jesus está falando com autoridade. Nós temos aqui uma ordem, não um pedido. Olhe de novo aí para o texto. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Da mesma maneira chamou os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele os chamou. Então nós temos aqui uma palavra do Senhor, uma palavra de poder, uma palavra de autoridade. E observem aqui as implicações do comando do Senhor. Essas implicações são inconfundíveis. Abandonar tudo, nesse caso deles, inclusive a carreira profissional. Jesus falou: venham, sigam-me. E foi um chamado inegociável. E eu queria falar aqui para vocês, igreja. Esse chamado soberano de Jesus aos primeiros discípulos é ecoado para todos os que vão aí. Mais adiante, capítulo 8 de Marcos, versos 34 a 38, está escrito: então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E diz mais: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? E aí Jesus conclui esse ensinamento dizendo: pois quem nessa geração adúltera e pecadora, adúltera e má, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Esse chamado dos primeiros discípulos é uma ilustração do chamado soberano para todos os que entram no reino de Deus. No nosso caso, necessariamente não significa o abandono da atividade profissional, mas significa uma entrega total. Eu sou do Senhor, eu não me pertenço mais, a minha vontade eu submeto à vontade do Senhor, os meus planos eu submeto ao Senhor, que seja feita a minha vontade que seja feita a sua vontade na minha vida, que a minha vida seja para agradar o Senhor. Esse deve ser o propósito da nossa vida, queridos. E nós aprendemos isso com os nossos símbolos de fé. O fim principal do homem é glorificar a Deus, é deleitar-se nele para sempre. Então essa é uma convocação. Não significa necessariamente o abandono da atividade profissional, mas significa o abandono de uma vida mundana. Quando Jesus chama alguém, é para que essa vida seja mudada. Quando ele chamou Zaqueu, ele disse: eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Quando ele perdoou aquela mulher apanhada em flagrante adultério, ele disse: vai e não peques mais. Quando ele mudou a vida da mulher samaritana, uma mulher que já tivera 5 maridos e vivia agora com um 6º, que não era seu marido, quando Jesus mudou a sua vida, seus olhos foram abertos, ela voltou para a sua aldeia, sendo uma missionária, anunciando: encontramos o Messias. E muitas pessoas foram ao encontro de Jesus e depois disseram a ela: mulher, nós cremos, não mais por causa das suas palavras, mas porque nós temos isso. É assim que Jesus faz. A gente só pode entender que uma pessoa verdadeiramente é convertida quando a sua vida é mudada totalmente. Quando a sua esposa diz: meu marido agora é um novo homem. Quando o marido diz: minha esposa é uma nova criatura. Quando os pais olham para os filhos e percebem: houve uma mudança no comportamento, na linguagem, nos valores, na vida dos meus filhos. É assim que o Evangelho faz. Quando Jesus chama, usando uma linguagem do apóstolo Paulo, ele nos arranca desse mundo perverso para a glória do Senhor. Segundo ponto: primeiro, uma convocação. Segundo, uma promessa: eu vos farei pescadores de homens. Aqui nós temos uma promessa de radical transformação. Jesus está fazendo aqui sabiamente uma analogia com a atividade deles. Eles eram pescadores de peixes, né? O que Jesus estava ensinando a eles é o seguinte: em vez de lançarem as redes para os peixes, eles seriam treinados para pregar o Evangelho e alcançar pessoas, tirar pessoas que estão nas trevas, que pessoas sejam libertadas pelo poder do Evangelho. Aqueles primeiros discípulos, como de fato foram, seriam treinados e preparados pelo Senhor Jesus, e eles seriam anunciadores do reino. Então nós aprendemos aqui, igreja do bairro dos Estados, que celebra 5 anos, e pela graça de Deus, caminhando firme, saudável, uma igreja em paz. Essa igreja aqui foi plantada para a glória de Deus. E o que nós aprendemos aqui com o texto, queridos, é que a evangelização
foi o primeiro propósito para o qual foram chamados os apóstolos, os discípulos, e esse continua sendo o propósito. Nós estamos aqui com um tempo bonito, confortável, climatizado, que maravilha! Mas Deus nos chama para fora. Aqui nós adoramos, nós louvamos, nós celebramos, nós nos congratulamos, nós temos comunhão com os irmãos. Aqui nós somos ensinados, a palavra de Deus é pregada, a palavra é ensinada, nós somos fortalecidos, nós somos preparados para sermos pescadores de gente também, para sermos sal e luz. Então nós precisamos orar pela região onde a igreja foi plantada, aqui, os vizinhos, os bairros vizinhos, olhar para essa cidade com os olhos de Jesus, orar por essa cidade tão marcada pela idolatria, pelo ocultismo, pela violência, e anunciar aquele que é o príncipe da paz. Então Jesus aqui nos ensina através do ministério da igreja, ele nos capacita, nos equipa para que a gente vá fazer esse trabalho. Então, queridos, a evangelização é levada adiante com a pregação do evangelho, as boas novas, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tendo como motivação sempre a glória de Deus. Mas em último lugar, nós temos aqui a resposta: comando de Jesus, promessa do Senhor e a resposta daqueles primeiros discípulos. E a resposta foi obediência incondicional. Por trás da convocação, a autoridade de Jesus. Pastor Diogo e irmãos, quando estava estudando esse texto, meditando esse texto, eu tenho feito exposição no Evangelho de Marcos, estava meditando sobre a soberania de Deus. Essa é uma doutrina muito cara para a nossa igreja, fundamental. Deus é soberano. Isso significa dizer que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e Ele age e Ele faz segundo o conselho da sua vontade. Deus é santo, nele não há mácula, nele não há falha, mas nós precisamos entender que Ele é soberano. Eu creio que a igreja, e aqui eu estou generalizando a igreja perdeu essa visão da soberania de Deus, que nós temos um Senhor, que Ele é o Senhor absoluto, e que nós devemos a Ele obediência incondicional, que nossa vida tem que ser marcada por devoção, pelo temor de Deus, pelo santo temor, e por obediência da vida, nossa vida plenamente consagrada ao Senhor. Como foi lido aqui em Eclesiastes sobre o tempo, há tempo para tudo. Eu sei que a gente vive numa sociedade de correria, todo mundo, a gente só ouve as pessoas reclamando, não tive tempo. Na verdade, todo mundo tem tempo, porque todo mundo tem 24 horas todos os dias. A grande questão é: o que é importante para mim? Quais são as minhas prioridades? Qual é o propósito da minha vida? Porque eu fui criado por Deus, e para que eu fui criado por Deus? A Bíblia nos ensina isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós precisamos resgatar essa verdade do Evangelho. Claro que nós amamos a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, os que têm netos, seus netos, nós amamos nossos pais, mas nós precisamos redescobrir o amor pelo Senhor Jesus, o primeiro amor, o amor mais sublime. É Ele, em primeiro lugar na nossa vida. Esse texto muito me toca o coração, porque o texto diz que imediatamente eles deixaram suas redes e o seguiram.
Percebam aqui que não houve resistência, não houve hesitação, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Essa pronta obediência mostra a autoridade soberana de Jesus. Olha aí na sua Bíblia, os versos 17 e 18. Os dois primeiros abandonaram o trabalho de pesca, e os outros dois, versos 19 e 20, obedeceram incondicionalmente. E no caso de Tiago e João, eles deixaram para trás o Pai e os trabalhadores para seguir a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, sem vacilar um instante sequer, Pedro e André deixaram suas redes e seguiram Jesus. Tiago e João, com a mesma prontidão, obedeceram a Jesus e o seguiram. É muito impressionante pensar isso. Eles deixaram imediatamente o seu meio de subsistência. Mais adiante a gente tem essa pergunta de Pedro a Jesus: Senhor, deixamos tudo, e agora? O que será? O que será de nós? Né? Pedro, que era bastante peculiar. Segundo lemos lá no Evangelho de Lucas, Pedro e seu irmão André eram sócios de Zebedeu, pai de Tiago e João. Como eu disse, havia naquela região muitos pescadores. Por exemplo, a cidade deles era chamada de Betsaida, cujo significado é a casa do peixe. Era esse o significado. Então essa era a atividade deles, mas eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quero chamar sua atenção que esse tipo de obediência radical foi repetido outras vezes. Por exemplo, Levi, Mateus, estava na coletoria e o Senhor o chamou e ele imediatamente deixou o seu trabalho. Não sei se a gente pode fazer aqui uma analogia da coletoria com um fazendário atual, né? Mas ele deixou e seguiu o Senhor Jesus. Mas eles não estavam fazendo nada grandioso. Por exemplo, João 15:16 diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Então nós temos aqui o escopo da autoridade do nosso Senhor Jesus. Esse texto nos fala sobre uma revolução na vida daqueles discípulos de Jesus, né? Uma obediência e uma renúncia. Eles obedeceram. Queridos, nós somos filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, e nossa vida deve ser marcada também pela obediência. Pela obediência. Quando nós lemos a sequência dos Evangelhos e entramos no de Atos dos Apóstolos e entramos no estudo das Epístolas, nós aprendemos pela graça de Deus que a igreja foi crescendo. Aqueles 12, um dos 12 traiu a Jesus, um outro foi eleito, tomou o lugar dos 12. Depois o Senhor soberanamente chamou Paulo, como ele mesmo disse: nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou como um nascido fora de tempo. E o Senhor começou o trabalho com aqueles seus servos. Quando Jesus foi assunto aos céus e a igreja ficou reunida aguardando a promessa, o derramado do Espírito Santo, a congregação era composta de cerca de 120 irmãos. Era uma pequena igreja, 120 irmãos. Mas pelo poder do Espírito, aquela igreja de um dia para o outro passou a ter 3.000 membros. Imagine quando Deus fizer uma obra grandiosa que passou de ouro, né? E aí essa igreja cresceu, 3.000 membros. Depois eram 5.000. E depois, dia a dia, o Senhor foi acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja foi se espalhando. Irmãos, em cerca de 30 anos,
todo o Império Romano foi alcançado com o Evangelho da graça de Deus. Assim é o reino de Deus. Jesus contou como um grão de mostarda. Começou tão pequenininho e avançou. O Evangelho é o mesmo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesse dia especial de celebração dos 5 anos, a Igreja do Bairro dos Estados, ela seja plenamente consagrada ao Senhor e continue essa obra. Que Deus nos conserve unidos, com saúde espiritual, em comunhão, crescendo na devoção, no temor do Senhor, no conhecimento da palavra, vida santa, vida cheia do Espírito Santo. Ó queridos, queria concluir com algumas breves aplicações. Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas e não pessoas desocupadas ou ociosas. Por exemplo, Deus chamou Moisés quando ele estava cuidando de ovelhas lá no Sinai. Deus chamou Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar. Deus chamou Amós quando ele estava em Tecoa, a sua cidade, cuidando do gado, colhedor de sicômoros. Deus tirou Davi de trás das ovelhas, como diz o Salmo 78, para o colocar como rei em Israel. Jesus chamou seus discípulos quando estavam ali consertando as redes, quando estavam trabalhando na pescaria, atividade importantíssima. Como eu disse, cerca de 30 cidades ao redor do Mar da Galileia dependiam da indústria da pesca. Escute mais. Jesus chamou pessoas simples. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 e 27. Ele não chamou pessoas de nobre nascimento, ele chamou pessoas humildes. Deus usa servos chamados e preparados por Ele e capacitados pelo Espírito Santo. Servo de Deus do passado, chamado J.C. Riley, ele disse que os primeiros seguidores de Jesus não foram os grandes deste mundo. Eles não tinham riquezas, fama, nem poder. Mas a causa do Senhor avançou pelo poder do Espírito Santo. O Senhor nos chamou, nós somos dele. Consagremos toda a nossa vida para o louvor da glória de Deus. Aqueles pescadores tinham aprendido na sua dura labuta, trabalho sério, acordavam cedo, pacientemente, o seu trabalho, eles tinham aprendido, mas eles foram forjados pelo Espírito de Deus para terem um caráter semelhante ao de Jesus. Mas eu quero dizer que o nosso modelo, o nosso padrão é o Senhor Jesus. Obediência e renúncia. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se esvaziou. Nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de prerrogativas divinas, viveu como homem e foi humilhado. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus é o nosso modelo de obediência. Disse ele: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E ele foi obediente. Mas ele também renunciou. Ele renunciou à glória eterna e se fez um de nós. E veio nesse mundo caído. Passou por todas as humilhações. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. O escritor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso ele é poderoso para socorrer os que são tentados. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, Paulo diz que ele, sendo rico, fez-se pobre para enriquecer a nós. Renúncia e obediência, obediência e renúncia, que aconteceu com aqueles primeiros discípulos, quando eles disseram: Senhor, eis-nos aqui,
foram trabalhados, foram lapidados. É assim que o Senhor está fazendo comigo e com você, para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Igreja, continue firme, que esse ambiente saudável permaneça, que essa igreja se multiplique para a glória de Deus. Amém. A Ele a honra, a glória e o